E aí tá gravando, tá sim. Vejam só, eu já tinha falado com o João e com a Larissa e já tinha dado a aula pra eles, mas aí quando eu fui olhar a aula aqui pra ver a qualidade pra colocar no YouTube, eu vi que tava travando muito, tinha muita distorção de voz. Aí eu resolvi fazer de novo desde o princípio pra vocês terem acesso pelo menos a um áudio bom, né? Porque senão ninguém vai entender nada. Então vamos lá. Inicialmente, eu tratei com os meninos a respeito da última aula que a gente teve, quando eu dei para vocês as questões do simulado. A primeira questão do simulado, que João disse que ficou com dúvida, eu acredito que vocês também possivelmente tenham ficado, não sei, mas a primeira questão do simulado foi essa daqui, ó. O resultado da subtração a seguir, 2 menos 5 sobre 2, é o quê? Qual é a ideia disso aqui? Deixa eu colocar aqui minha caneta para ser ativada. Certo? Vamos lá. Ativar a caneta e vamos lá então. Qual é a questão que a gente tem aqui? O que é que a gente tem? 2 menos 5 sobre 2. Como é que a gente responde isso? Pelo método tradicional, pode ser. Vamos lá pensar primeiro no método tradicional que a gente aprendeu lá no 6º ano. Subtração de frações com denominadores diferentes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar o mínimo. Aqui embaixo tem o número 1. Se tem o número 1, o mínimo entre 2 e 1 é o próprio 2. O que é que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Repete o sinal que tem aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 5, 5. 4 menos 5 dá menos 1, dividido por 2. A gente tem menos 1 meio, que no caso é a resposta 3. Outro jeito da gente fazer isso aqui, fazer isso de cabeça. A gente sabe que 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 é igual a 2,5. A gente sabe disso. Então, eu estou querendo saber quanto é 2 menos 2,5. 2 menos 2,5 é a mesma coisa que menos meio. Certo? 2 menos 2,5. 2,5 é maior, então vai ser menos meio. A fração irredutível que a gente tem com menos meio, menos 0,5, vai ser o quê? 5 dividido por 10. 5 dividido por 10, se a gente simplificar aqui por 5 e por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. A gente tem 0,5, é a mesma coisa que 1 meio, né? A gente vai ter menos 1 meio por causa do sinal de menos aqui. Então, a gente tem o número racional menos 1 meio, ok? Essa foi a primeira ideia, o primeiro momento, a primeira explicação que eu dei para os meninos, que eu não sei se vocês também tiveram essa dúvida, certo? Uma outra questão que a gente falou a respeito dessa questão de português aqui, veja só, a respeito foi dessa não foi dessa questão de português. Deixa eu baixar aqui a tela para a gente ver. Deixa eu ver, não foi essa questão aqui. Essa questão de português, quando ela está falando a respeito de uma situação onde uma empresa não vai demitir os funcionários porque eles não sabem ler e escrever, mas em vez de fazer isso, a empresa resolve alfabetizar os funcionários. Conta aqui a história de uma página do Instagram, que é o Razões para Acreditar, que é uma página muito boa, por sinal. Eu indico vocês a irem lá e seguirem a página, que realmente é muito boa. Então, assim, vejam, a gente tem um texto enorme aqui, que é interessante, que seria interessante vocês lerem, mas o que foi que eu disse para os meninos? O que foi que eu disse para João e disse para Larissa quando a gente foi ver a resposta dessa questão? Observem, aqui está dizendo o seguinte, ó, nesse trecho aqui está dizendo, ó, a concordância está correta em as aulas duravam 1h30. 1h30. Aqui está relacionado a uma ideia de metade, de meio, de meia hora. Uma ideia de metade. Nas opções que a gente tem, as aulas duravam 1h30 relacionado ao contexto de metade. Nas opções que a gente tem aqui, que falam a respeito de metade, a única opção que a gente tem que se assemelha ao contexto de metade é quando se diz que uma pessoa ficou meio decepcionada.
ela ficou meio decepcionada, relacionada ao contexto de metade. Ela não ficou totalmente decepcionada, ela ficou meio decepcionada. Então vejam aqui comigo, o que foi que eu frisei muito para João e para Larissa. Você pode não ler o texto todo. Talvez você não leia o texto todo, mas se você prestar atenção na pergunta, realmente dedicar sua atenção para ver a pergunta, você vai acabar vendo que a resposta que é pedida está na própria pergunta, muitas vezes. Muitas vezes isso acontece. A resposta que é pedida está dentro da própria pergunta. Aí uma coisa que eu disse para João e para Larissa, deixa eu voltar aqui para ver vocês, para falar com vocês. Uma coisa que eu disse para João e para Larissa. Imagine o seguinte, pense o seguinte comigo. Vamos voltar lá para a questão de novo. Imagine o seguinte. Eu, Luciana, eu vou fazer a prova para recenseador. Eu não li nada, eu não estudei nada, eu não fiz absolutamente nada, mas eu cheguei na hora da prova e eu vi essa questão e eu prestei atenção no que o contexto quis dizer. Eu prestei atenção realmente, de fato, eu dediquei minha atenção a responder a questão. Aí vem, por exemplo, Larissa, que dedicou bastante tempo a estudar, que fez bastante exercício, que procurou fazer o máximo possível ali para estar entre as pessoas que vão assumir o cargo e ela não prestou atenção nesse detalhe. Nesse pequeno detalhe que é muito importante. Uma questão só, nesse momento faz toda a diferença. Realmente toda a diferença mesmo. Então, a partir do momento que a gente leva em conta isso, de que uma questão só, ela faz toda a diferença, que é muito importante a gente entender o que está fazendo e prestar atenção no que está fazendo. É por isso que a aula que eu preparei para hoje se relaciona muito a isso, a atenção que a gente tem que dar à questão que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente precisa realmente, de fato, dar atenção àquilo que a gente está fazendo, fica muito mais fácil responder as questões em si, ok? Vamos ver uma próxima aqui, que eu acho que foi a última questão, que até Tarsila me perguntou também. Ela perguntou para mim a respeito dessa questão aqui. Quando a gente foi falar, deixa eu colocar numa página só aqui, será que eu consigo? Acho que não. Acho que eu não consigo não colocar numa página só não. Mas quando a gente foi falar a respeito das dízimas periódicas, deixa eu voltar aqui para vocês verem comigo essa ideia. O que é uma dízima periódica? É uma fração que representa um número com vírgula. Eu tenho lá um número com vírgula, eu estou olhando para a tela do computador e estou esquecendo que a câmera está ali em cima. Então seria a ideia de eu olhar para cima, mas tanto faz. Eu estou olhando para o que eu estou fazendo aqui, acho que vocês entendem. Não é porque eu não estou prestando atenção em vocês não, tá? É porque eu estou olhando para a tela do computador. Então veja, entendam a questão. A gente tem uma dízima periódica. O que é que vem a ser uma dízima periódica? É uma fração que representa um número com vírgula. Então, assim, eu tenho a fração, tenho aquele número com vírgula. As duas são equivalentes. As duas são equivalentes entre si. Como é que eu encontro a dízima, a fração respectiva daquele número? Como é que acontece isso? Eu dei para vocês aqui essa questão, ó. Ao inserir os dados coletados em sua pesquisa em uma planilha, Jorge obteve 3 percentuais distintos, dados em decimais pela sequência 0444, 00161616, 0121212, que equivale à sequência, observem aqui a expressão, de frações irredutíveis. O que é que eu vou procurar? Eu vou procurar as frações irredutíveis. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, uma fração é irredutível quando ela não pode ser mais dividida. Se ela pode ser dividida, ela não é irredutível. Então, eu tenho 0,4444, que a gente já viu que isso aqui é igual a 4 sobre 9, certo? Dá para dividir isso aqui? Tem condições de dividir isso aqui? Eu nem divido nenhum número ao mesmo tempo por 4 e 9, nem o 9, nem um dos dois. Então, isso aqui é uma fração irredutível, ok? Essa é irredutível. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 0,0161616. Isso aqui vai ser igual a 16, que é a parte que se repete, dividido pela quantidade de noves, que são os algarismos que se repetem. No caso, eu tenho 2 algarismos, então vão ser 2 noves. Só que observe que antes da parte que se repete, eu tenho um número 0. Então, eu vou ter esse número 0 aqui. Peguei o 16, dividi pela quantidade de noves, que são os algarismos dos 16, eu tenho 2 algarismos, só que eu tenho o número 0. Então, eu vou ter 990.
Isso é uma fração irredutível? Não, não é uma fração irredutível. Se eu quiser, por exemplo, dividir por 2, se eu quiser isso aqui dividir por 2, 16 dividido por 2 dá 8. 990 dividido por 2 dá 450 mais 45, 485. É? Não, 495. 495. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, né? Porque isso aí tá feio. Deixa eu ver aqui, borracha. Borracha. Vamos lá apagar aqui para... que foi que eu fiz que eu não sei. Peraí, só se eu fizer assim, né? Ctrl Z. Será que com Ctrl Z vai? Ctrl Z? Vai. Pronto. Melhorou? Isso. Vamos voltar lá para nossa caneta, então. Vamos voltar para nossa caneta. Vejam só. 495. É isso mesmo, né? Vamos fazer aqui, só por via das dúvidas. 990 dividido por 2. 9 dá 4, sobra 1. Baixo 9, 18. Não dá. Dá 9. 9 vezes 2, 18, sobra 1, 10. Não é isso? 5. É isso mesmo, 495. 495. Agora eu tenho uma fração irredutível? Tenho. 8 sobre 495 é uma fração irredutível. Por quê? Não existe um número que eu divido ao mesmo tempo 495 e o 8, certo? Isso é uma fração irredutível. E o último eu tenho 0,12, 12, 12. Isso aqui é a mesma coisa que 12 sobre 99. Será que isso é uma fração irredutível? Não. Eu posso dividir por 3, ó. Se eu dividir por 3, 12 dividido por 3 dá 4 e 99 dividido por 3 dá 33. Então, quais são os valores que eu tenho? Vejam aqui comigo. A vai ser igual, primeira fração aqui, a 4. B vai ser igual ao outro número aqui, a 9. C vai ser igual a 8. Cadê minha caneta? Cadê? Tá aqui. C vai ser igual a 8. D vai ser igual a 495. E vai ser igual a 4. E F vai ser igual a 33. Eu tenho os respectivos valores de A, B, C, D, E e F em frações irredutíveis. O que é que eu vou fazer agora? Cadê aqui o cursor para a gente baixar a tela? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses valores para ver quanto é que dá esses valores. Vamos lá somar comigo? Eu tenho, ó, 4 mais 9 mais 8 mais 495 mais 4 mais 33. Bora lá. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 9. Até aqui a gente tem 25. 25 mais 33. Quanto é que dá? 25 mais 33. A gente vai ter 5 e 3, 8. 2 e 3, 5. 58. Aí nós vamos ter 495 mais 58. Vamos somar para ver quanto é que dá? 8, 5, 13 a 1. 9 mais 5, 14 mais 1, 15 a 1. 4 mais 1, 5. 533. A letra A, ok? 533. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma questão que envolve dízima e envolve fração irredutível, mas que a gente tem que levar em conta o conceito que é pedido na questão. Que conceito é esse que é pedido na questão? O conceito de frações irredutíveis. Se eu não transformasse em frações irredutíveis, tanto esse como esse caso aqui, ó, se eu não transformasse nisso aqui, e se eu não pegasse isso aqui, ó, isso aqui, e transformasse nisso aqui, eu erraria a questão. Então, eu tenho que levar em conta o que é pedido. Aqui está sendo pedido as frações irredutíveis. É isso que eu vou procurar, ok? Essa é a parte mais importante que a gente tem que levar em conta, certo? Não deixem de prestar atenção nesse detalhe, de levar em conta o que a questão pede e o que é importante no contexto. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, mais alguma dúvida a respeito desse primeiro simulado, se
tem mais alguma questão de matemática que vocês não entenderam, que vocês não conseguiram fazer, ou que vocês acham que não está de acordo com aquilo que vocês esperam, é só me dizer que a gente conversa a respeito, tá bom? Deixa eu voltar aqui a câmera para vocês. Não salvar, certo? Deixa eu voltar a câmera aqui, mas antes disso deixa eu abrir aqui o outro arquivo da aula de hoje. Deixa eu abrir o arquivo da aula de hoje. Só um minuto, por favor. Aula número 3, ok? Então, antes da gente começar essa aula, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Vejam só, eu já disse isso para João e disse para Larissa. A gente tem aqui 4 questões que envolvem direta e objetivamente expressões demonstradas por meio de gráficos. A gente tem uma figura e essa figura a gente precisa interpretar para chegar no resultado. O que é importante nessas questões? Primeiro, que a gente consiga interpretar muito rapidamente e que a gente consiga perceber as nuances realmente de fato, para a partir daí a gente ter um bom desempenho, uma boa visão da coisa. Mas é muito importante vocês pararem para pensar, caramba, eu estou vendo um gráfico, esse gráfico ele quer me transmitir alguma informação, então eu tenho que captar essa informação muito claramente, muito rapidamente. Tá bom? Com essa ideia em mente, vou ver o gráfico, vou pegar essa informação, vou trazer essa informação para mim, vou transformá-la de uma maneira que eu entenda, é que a gente vai ver essas questões. Então, venham aqui comigo para a gente ver junto, vejam aqui comigo. Observem aqui, ó. Qual é a minha primeira questão? Vejam aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Vejam aqui. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2017. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, os meses, deixa eu colocar aqui para desenhar de novo, que esse é um outro arquivo. Deixa eu colocar aqui mais uma vez para desenhar de novo. Vamos lá, vou até mudar de cor aqui, né, que tá tudo preto para ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu colocar um vermelho aqui. Deixa eu ver se fica fácil da gente ver com vermelho. Então, vejam só. Os meses em que ocorreram, respectivamente, o maior e o menor aumento, respectivamente, se refere à ordem. Então, primeiro eu vou considerar qual o maior e depois eu vou considerar qual o menor aumento de vendas absolutas em 2007 foram. O que é que eu vou querer observar nesse gráfico? Aonde ele é maior e aonde ele é menor. Olhando para esse gráfico aqui, quais são os pontos? Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aonde foi que ele vendeu mais? Primeiro é o maior. O maior, a gente pode observar que o maior traço do gráfico está aqui, ó, no mês de junho. E onde é o menor traço do gráfico? Onde é esse menor? Aqui em agosto. Então, respectivamente, a gente teve a maior e a menor venda nos meses de junho e agosto, que é a letra B. Agora, observe a letra A. A gente tem agosto e junho. Você viu o gráfico, não prestou atenção na ideia do respectivamente e só viu que o maior e o menor era agosto e junho. Era junho e agosto. Aí você pensou, não, vou colocar aqui. Já está aqui na letra A, já está certa a questão. Não, o que é que a gente tem que observar? A gente tem que observar o que é pedido, tem que prestar bastante atenção nisso que é pedido e tem que, a partir dessa observação, desenvolver a nossa teoria. Lembrem que esse tipo de questão pega muita gente. É uma casca de banana muito grande, pega muita gente, faz muita gente escorregar. Então, a gente tem que prestar atenção para não correr esse risco, porque é de uma questão que a gente acaba perdendo a prova. Então, esse tipo de questão é aquela questão que veio para salvar e não para complicar. Se a gente souber fazer direitinho, é a questão que veio salvar a vida da gente, não a questão que veio complicar a vida da gente, ok? Uma outra questão, vejam aqui comigo. Eu espero que não esteja muito rápida, porque eu estou gravando de novo, aí eu espero que não esteja muito rápido. Até porque, assim, estamos aqui sozinhos, no caso eu estou sozinha, vocês estão aí sozinhos, eu não posso perguntar para vocês se vocês estão entendendo, né? Mas, se tiverem alguma dúvida, perguntem que a gente conversa, certo? Então, vamos lá. A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente SAC de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. Qual é a ideia? O gráfico de linha tracejada, essa linha tracejada cinzinha aqui, são as reclamações
recebidas. São as reclamações recebidas. E o gráfico de linha contínua são as reclamações resolvidas no dia. Então, a linha contínua são as reclamações resolvidas. A gente tem as reclamações recebidas, a gente tem as reclamações resolvidas. O gráfico preto aqui são as resolvidas, o gráfico cinzazinho são as recebidas. Veja. As reclamações podem ser resolvidas aqui, ó, no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas é maior do que o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom em qual período. O que é o nível de eficiência? É quando eu consigo resolver mais reclamações do que eu recebo. Por exemplo, se num dia eu recebi 10 reclamações, mas eu resolvi 20, então eu tenho um nível de eficiência muito grande, porque eu resolvi mais informações do que eu recebi. Mas se num dia eu recebi 20 informações, 20 reclamações e só resolvi 2, eu tenho um nível de eficiência muito baixo. Então, qual é o contexto? Qual é a ideia? O nível de elogio não é a palavra certa, é o nível de qual foi a qualidade do atendimento, qual foi o termo que ele usou, deixa eu ver aqui, o nível de eficiência. O nível de eficiência na qualidade do atendimento vai ser dado quando eu tiver mais questões resolvidas do que recebidas. Aí a pergunta foi, quando é que isso acontece? Em qual momento isso acontece? Quando é que eu resolvo nessa semana específica que foi considerada? Quando é que eu resolvo mais problemas do que eu recebo? Quando isso acontece? Em que momento isso acontece? Segundo o que é visto aqui, vocês podem observar, vejam aqui comigo, ó. Observem aqui comigo, cadê minha canetinha? Tá aqui, observem aqui comigo. Eu tenho na terça-feira, observem aqui, ó. Eu tenho na terça-feira um número de informações que foram resolvidas superior ao número de reclamações que foram recebidas. Eu tenho aqui, ó, na minha terça-feira, eu recebi 20 reclamações, mas eu resolvi mais de 20. Então, a minha eficiência, a proeficiência do meu serviço aconteceu nessa semana, na terça-feira, o dia em que eu recebi um quantitativo de reclamações, que no caso foram 20, observem aqui pelo gráfico, foram 20 reclamações, mas eu resolvi mais de 20. Eu recebi 20, mas resolvi mais de 20. O que é que ocorre? Resolvendo mais de 20, eu cheguei a um nível de eficiência do que é considerado como sendo o indispensável, o essencial lá pelo meu gerente. Logo, a resposta da minha questão é, quando eu pergunto, em que dia da semana eu resolvi mais problemas do que eu recebi para resolver? Isso aconteceu na terça-feira, de acordo com o gráfico que a gente viu. Ok? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. Veja aqui comigo. Leve em conta uma população de 100 mil habitantes para todos os dados expressos. A minha população é de 100 mil habitantes. Eu vou expressar um certo tipo de dados, mas a minha população é de 100 mil habitantes. Observe o gráfico dado abaixo e em seguida calcule o que é pedido. O que é pedido? Quantas crianças foram matriculadas em creche no ano de 2007? Esse gráfico se refere ao número de matriculados em creche nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. No caso, os matriculados em creche nesses anos, eles são representados nesse gráfico. Qual é o dado específico que é levado em conta? Qual é a base? O total é 100 mil. 100 mil o total. Desses 100 mil, a gente tem aqui um quantitativo que vai representar especificamente os matriculados em creche. No ano de 2017, quantas crianças foram matriculadas em creche? Veja aqui comigo, 2007, perdão.
Em 2007, eu tenho 12%. Tenho 12%. O meu total não é 100 mil. 100 mil. Vamos fazer isso por regra de 3, para ficar bem fácil. 100 mil representa 100%, ok? Eu quero saber quanto é 12%. O que é que eu faço aqui? Meio pelos extremos. 100 vezes x dá 100x. 12 vezes 100 mil dá 120 mil. Porque eu coloquei só um mil aqui, né? Mas vai ser 120 mil, é isso mesmo. Mais outro zero, pronto. 120 mil. 12 vezes 100 mil. Aliás, tá errado, né? Peraí. Deixa eu colocar os zeros que fica melhor aqui de visualizar. Bora lá. 100 mil. Isso, agora tá certo, porque são 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Falta um zero. Agora tá certo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 milhão e 200 mil. Agora sim, agora tá coerente. Agora sim. Vamos lá. X vai ser igual a esse número aqui dividido por esse. Se eu cortar os zeros, né? Tem 2 zeros aqui, tem 2 zeros aqui. Sobrou 12 com 1, 2, 3 zeros. 12 mil crianças matriculadas na creche. Qual é o conceito, qual é a ideia aqui? Uma coisa que eu disse bastante para os meninos, quando eu falei com eles, eu tenho um total que é referente ao número 100. Se esse total é referente ao número 100, qualquer porcentagem do número 100 é o número da porcentagem. Como é que eu entendo isso? O que é que eu quero dizer? Observe aqui comigo, por exemplo, se eu quiser 15% de 100, isso é o próprio 15. A porcentagem de algo referido ao número 100 é a própria porcentagem. Se eu quiser 38% de 100, isso vai ser o próprio 38. A porcentagem de um número que tem como base 100 vai ser a própria porcentagem. Se eu quiser 47% de um número 100, 47% de 100 é o próprio 47, ok? Então, qual é a ideia aqui? Eu quero 12% de 100 mil. 12% de 100 mil é 12 mil. 12% de 100 é 12. Mas já que é 100 mil, então vão ser 12 mil. Isso dá pra gente fazer direto, só de observar o gráfico, só de cabeça, ok? A porcentagem de qualquer número referido ao 100 vai ser o valor da própria porcentagem, certo? E por último, a gente tem aqui, observem aqui comigo. Deixa eu baixar aqui. A gente tem por último isso aqui, ó. O gráfico abaixo fornece o número de unidades vendidas de um produto em função do tempo, com dados trimestrais. Veja aqui o gráfico comigo. Eu tenho trimestre, a gente sabe que no ano a gente tem 4 trimestres, não é? A gente tem 12 meses, se a gente for dividir 12 por 3, dá 4. Então, eu tenho 4 períodos durante o ano de 3 meses. Eu tenho 4 trimestres, certo? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro trimestre de 97, segundo, terceiro e quarto de 97. Primeiro trimestre de 98, segundo, terceiro e quarto. Referente a cada um desses trimestres, eu tenho um valor específico de venda. Por exemplo, no primeiro trimestre de 98, eu vendi 100 unidades do meu produto. Observem aqui o gráfico levado. Primeiro trimestre de 98, eu vendi 100 unidades do meu produto. No terceiro trimestre de 98, observe aqui, eu vendi 500 unidades do meu produto. Foi quando eu mais vendi. No terceiro trimestre de 98. Então, observando isso, o período de tempo e a respectiva quantidade de objetos, de produtos que eu vendi naquele tempo, certo? No terceiro trimestre, por exemplo, de 1997, eu vendi 400 produtos, ok? É isso que esse gráfico quer dizer. Vamos ver a pergunta, observe. Considere o valor do quarto trimestre de 98, 4/98. 4/98, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá? 4/98. Considere esse valor e esse valor vai ser X. O mesmo período do ano anterior, 4/97, é Y.
Aqui, ó, tenho aqui para vocês, ó, cadê a caneta que sumiu de novo? 4/97, isso aqui vai ser y, ok? Então, ele está dizendo que é para determinar o valor da expressão, ó, x menos y dividido por 10, ok? Então, a gente vai olhar para esse gráfico, ver quem é o valor de x, ver quem é o valor de y e vai resolver essa contazinha bem simples aqui, ó. X é isso aqui. X é quanto? X é 400, ok? X é isso aqui, ó. Quanto é isso aqui? Se a gente for lá para o gráfico muito reto que eu estou escrevendo, isso aqui é 400. Y é isso aqui. Y é esse negócio aqui. Esse negócio aqui é 300, ok? Então, eu vou ter 400 menos 300, ok? Dividido por 10. 400 menos 300 dá 100. 100 dividido por 10 é igual a 10. Logo, a resposta daqui da questão, a alternativa correta vai ser a letra A, igual a 10. Esse tipo de questão serve para quê? Serve para a gente observar atentamente e a partir daí resolver. Só que esse tipo de questão gráfica, ela não pode tomar o nosso tempo. Você não pode passar muito tempo pensando nesse tipo de questão. Veja, o que é que você vai olhar aqui? Leu a pergunta e viu. X menos Y. X é 400, 400 menos 300 dá 100, 100 dividido por 10 dá 10. Acabou-se a questão. Você não demora 10 segundos para resolver isso aí e certo. Quando você tem atenção, você não demora 10 segundos e resolve certo. Então, qual foi a ideia que eu repassei para os meninos? Deixa eu voltar aqui para a minha tela do Google Meet para mostrar para vocês, para conversar com vocês a respeito. Qual foi a ideia que eu repassei para João e para Larissa? A gente tem que pegar esse tipo de questão, pegar esse tipo de atividade de questões relacionadas a gráfico, que vai ser muito visual, vai ser uma coisa que a gente vai olhar, e esse tipo de questão a gente tem que resolver assim, ó, muito rapidamente. A gente não pode demorar para resolver. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Qual é o conceito, qual é a ideia, qual é o objetivo? O que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou mandar uma lista de atividades com questões de gráfico, onde vocês vão ter que visualizar o gráfico e desenvolver a resposta a partir dessa visualização. Só que cada uma dessas questões vocês não podem, em hipótese nenhuma, demorar mais de 1 minuto e meio para fazer. O coerente e o correto é que seja no máximo 20 segundos. Mas não pode passar desse limite de 1 minuto e meio. Nenhuma questão de gráfico deve ultrapassar esse limite de 1 minuto e meio. Então, eu vou mandar as questões para vocês. Vocês observam a questão, leiam a questão, vejam o que estão fazendo e a partir daí desenvolvam um raciocínio. Mas é muito importante que o raciocínio, além de correto, seja rápido. Porque a gente precisa ter duas coisas. A gente precisa ter conhecimento de causa e a gente precisa otimizar o tempo, ok? Por enquanto é isso. Eu vou upar essa aula. Eu espero que quando eu terminar a gravação aqui, o som esteja bom, o áudio esteja bom, que vocês consigam visualizar direitinho, porque a outra realmente ficou horrível. Ficou cortando, eu vi que a minha voz ficou oscilando, descendo e subindo. Então, assim, eu espero que agora tenha ficado bom para eu poder mandar a aula pro YouTube, Luciana, para poder mandar aula pro YouTube para vocês, tá bom? Mas de qualquer jeito eu vou mandar a lista de exercícios e lembrem que questão de gráfico no máximo 1 minuto e meio, mas o coerente é que seja no máximo 20 segundos. Se passou de 1 minuto e meio, então a coisa complicou. Tem que melhorar muito o raciocínio. Tá bom? A gente se vê, eu espero realmente de fato ver todos vocês aí na quinta-feira, se Deus quiser, mas daqui a pouco eu mando atividade, tá? Beijinho, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, muito boa noite, fiquem muito bem.